Olá pessoal, eu sou Priscila e vou estar aqui falando com vocês um pouquinho sobre formatação, referências e citações, tendo como base o caderno de orientação para elaboração de TCC da Universidade Estadual de Goiás, Unidade Universitária de Pires do Rio. Então esse é o guia, o manual para orientação para elaboração de trabalho de conclusão de curso, tanto a monografia quanto o artigo. No caso do curso de redes, de vocês, é o artigo. Então qualquer dúvida, tudo que vocês precisarem referente a isso, a como que eu formato, quais são os elementos desse artigo científico, tudo vai estar aqui nesse manual. Certo? Aqui tem o sumário, eu não vou falar sobre todas essas partes, né? Até porque vocês já fizeram a disciplina de metodologia científica, vocês já estão no 5º período, então tem como obrigação, né, já saberem, já terem conhecimento disso, mas esses pontos que eu falei, de formatação, citação e referência, são alguns pontos muito importantes, que às vezes mesmo a gente fazendo, né, a disciplina de metodologia científica, fica faltando, a gente não treina tanto, né? Então é importante vocês entenderem muito bem como fazer, como pesquisar, né? Então aqui, no sumário, eles vai estar falando apresentação, as normas da UEG para a elaboração tanto do TCC quanto do artigo, as formas de avaliação, como é o projeto de pesquisa. Eu não sei se o curso de redes faz projeto de pesquisa, mas é essencial que haja um projeto de pesquisa antes de ser elaborado o trabalho de conclusão de curso, né, o artigo. As avaliações, a apresentação, como deve ser feita a defesa da banca, né, a apresentação do trabalho de vocês ao final. A BNT, monografia, artigo científico, qualificação e defesa. Aí depois tem os elementos pré-textuais e assim vai. Então, tudo que vocês precisarem referente ao artigo de vocês está aqui. O que é a ABNT? Quando a gente fala que um trabalho, os professores falam, pessoal, vocês precisam fazer para mim um trabalho que seja relacionado à ABNT, tem que estar nas normas da ABNT. O que é essas normas? O que são essas normas, né? A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. É um órgão responsável pela normalização técnica no país, fornecendo a base necessária ao desenvolvimento tecnológico brasileiro. É uma entidade privada sem fins lucrativos, né, e é a única e exclusiva representante no Brasil das seguintes entidades internacionais: o ISO, que é o International Organization for Standardization, o IEC, International Electrotechnical Commission, e das entidades de normalização regional, COPANT, Comissão Pan-Americana de Normas Técnicas, e a AMN, Associação Mercosul de Normalização. Então, o que é uma normalização? Isso tá tudo aqui nesse manual da UEG. Normalização é a atividade que estabelece, em relação a problemas existentes ou potenciais, prescrições destinadas à utilização comum e repetitiva, com vistas à obtenção do grau ótimo de ordem em um dado contexto. Essas normas da BNT não são somente normas para textos, né, para trabalhos científicos, trabalhos acadêmicos. Para tudo, se vocês pegarem, por exemplo, alguma coisa de energia, vai ter lá, de acordo a BNT tal, né, tá nas normas da BNT. Então, elas são normas técnicas para várias coisas que a gente usa, que a gente precisa de fazer, né, são prescrições. E aqui fala sobre a monografia, tá vendo que tem tudinho aqui, os elementos pré-textuais, elementos textuais, isso tudo seguindo as orientações da BNT. O artigo científico 6022 de 2018, que é a NBE, a lei, e o ano que ela, a norma, né, quer dizer, e o ano que ela saiu. E aqui tem tudo, adequação para equipamentos, elementos pré-textuais, enfim, tudo que eu falei para vocês do sumário. Aqui, formatação e edição. No caso de vocês, né, para trabalhos, quando não é o TCC, o ideal, isso está na ABNT, e a UEG, ela tomou como opção essas especificações. Por quê? Porque a ABNT ela é uma norma geral, mas as universidades, elas podem, né, escolher fazer as suas especificidades de acordo com o que elas acharem melhor. Então, se vocês pegarem o manual da UEG e compararem com o manual
da USP, por exemplo, da UNB, vocês vão ver que tem algumas diferenças, né? Segue a mesma norma que a ABNT, mas tem algumas particularidades. Então, aqui, para vocês começarem lá, a primeira coisa que vocês forem fazer lá no TCC, né, de vocês, lá no artigo e nos trabalhos, primeira coisa, formatação. Você já vai abrir o arquivo do Word ou qual outro que vocês utilizarem e vão colocar lá. Qual que é o tipo de formato lá do papel? Branco, formato A4. Isso já vem pelo menos no Word, já é automático. A fonte, né, a letra, a sugestão que a UEG dá. Então, você precisa, porque já está aqui nesse manual, o que você precisa usar é Times New Roman e Arial. Então, você pode usar ou a Times ou a Arial. Se você começar seu texto com a Arial, o seu texto todo deve ser Arial. Se você começar seu texto com a Times New Roman, seu texto inteiro com a Times New Roman. Precisa ser preta, então nada de ficar colocando letras coloridas, isso é errado. Tamanho 12 para o texto e 10 para a citação. Então, aquela citação que você vai fazer, que é a citação direta, você vai utilizar, eu vou explicar isso, você vai utilizar o tamanho 10, se diferenciando quanto às características de sua localização, né? Se é para texto ou se é para citação. As margens, depois eu vou mostrar para vocês também no arquivo como que vocês organizam isso. Margem superior, 3 centímetros. Inferior, 2 centímetros. Esquerda, 3 centímetros. Direita, 2 centímetros. O espaçamento entre linhas, 1,5. O afastamento de primeira linha, né, o parágrafo, 2 centímetros da margem. Recuo do texto para a citação. Quando você vai colocar aquela citaçãozinha lá no seu texto, né, a citação direta, que você vai colocar separado do texto e tudo, você precisa recuá-la. E esse recuo é de 4 centímetros, a margem esquerda. Depois eu vou mostrar também. Aí a numeração, né, a paginação, precisa ser de algarismos arábicos na parte superior direita da folha, a 2 centímetros da margem superior. Aí tem o resto, né, impressão, que é em uma só face do papel, no anverso, os títulos primários, ou seja, os capítulos. Como que você vai colocar lá? Igual aqui ele colocou o exemplo. Relação dos mitos com a filosofia. Tudo maiúsculo e negrito. E você já enumera ele. Os títulos secundários, né? É o meu subtítulo, né? O capítulo 1 lá tem o capítulo 1.1. O que eles colocaram? Mitos, ritos e religiões, tá vendo? Todas as primeiras letras maiúsculas e negrito. Um título terciário ou quaternário, né? Dentro desse meu subtítulo tem mais um outro título. Então, ele é terciário ali. O que você vai fazer? Vai colocar do mesmo jeito, 1.1.1 nesse caso. Vai colocar lá, aqui a mitologia grega, então somente a primeira letra maiúscula, as demais minúsculas e tudo em itálico. E lembrando que quando vocês forem fazer o sumário do texto de vocês, tem o sumário automático lá no Word. Eu não vou falar do sumário, mas depois vocês podem pesquisar mais pra frente. Até aqui mesmo explica a forma que deve ser, né? Mas vocês devem colocar do jeitinho que vocês colocarem lá no meio do texto, no seu sumário tem que aparecer assim. Então, se lá no decorrer do seu texto, no seu primeiro capítulo, tá lá 1.1 mitos, ritos e religiões, com essa formatação, lá no sumário tem que aparecer dessa mesma forma. As citações, né? As citações são de grande importância no trabalho, pois dão maior clareza e autoridade ao trabalho científico, porém, desde que colocadas de forma correta. Segundo a NBR 10.520 de 2002, a citação é uma menção do texto de uma informação extraída de outra fonte, ou seja, não é algo que você escreveu, que você fez. Você pesquisou ela, estava em outra fonte, você está citando. A citação pode ser direta ou indireta, de fonte escrita ou oral. A norma geral para citações devem ser iniciadas pelo sobrenome do autor em letras maiúsculas e minúsculas, quando estiver entre parênteses em letras maiúsculas. A página, volume, tom, seção devem aparecer após a data. Aí eles colocaram um exemplo. Então, lá no decorrer do seu texto, você vai fazer uma citação, como eles colocaram.
Se está fora do parênteses, você vai colocar o nome do autor, né? Werner Jaeger. E dentro do parênteses que você vai colocar aqui a data, que ano que foi publicado, depois a página, certo? E aí, né, nesse caso aqui, que é uma citação indireta, você vai abrir aspas e vai iniciar a crença de que a educação, etc. E fecha aspas. Aí se você, por exemplo, no decorrer do seu texto, você não quer colocar dessa forma, você quer escrever primeiro e depois colocar a citação, sim, pode também. Só que aí se for depois, aí você vai colocar aqui dentro do parênteses para ficar mais organizado o seu texto. Aí aqui do mesmo jeito, ó, tá vendo? As culturas humanas são simbólicas na medida, tananã. Aí aqui dentro do parênteses que eles colocaram o nome do autor. Bruckmann, 2001, página 51. E aqui tá tudo maiúsculo. Então, o que é uma citação direta? Transcrição textual dos conceitos do autor consultado. Essa daqui é você transcrever, literalmente. Você vai lá e vai copiar a citação que você quer, do jeitinho que está lá no texto. Citação direta. Trata-se de transcrição livre do texto, ou seja, em que se comenta ou parafraseia a ideia do autor consultado, sem produção literal do texto e sem omitir o autor original, mas explicando, detalhando melhor. Então, a indireta é você ler, né, um determinado trecho lá do autor que você quis, e aí você vai falar, né, no geral, você vai explicar o que você entendeu a partir daquilo lá. Lembrando, mesmo você fazendo essa citação indireta, é preciso que você coloque a referência. Tanto dessa forma aqui, né, que dentro do parênteses, como fora do parênteses, né, precisa ter a referência. E tem a citação de citação, que é a transcrição direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao original. Utiliza-se a palavra apude, que é o quê? Ao pé, junto de, perto de, citado por. Então, neste caso aqui, olha para vocês verem. Em um sistema burguês desenvolvido, toda relação econômica pressupõe outras relações na forma econômica burguesa, etc. O que eles fizeram? Marx, então, o texto original é de quem? Do Marx, mas esse texto foi citado por, então é Apude, Kozik, 1976, página 50. Então, é uma citação de citação. No texto, tem professores que não gostam, orientadores que não gostam, que fiquem utilizando citação de citação, né? Porque dá a entender que você não leu aquelas obras todas, e realmente você não leu, você leu alguém que leu ela, e pode ser que esse alguém tenha entendido errado. Então, para vocês não ficarem colocando muito esse apude, esse citado por, e vocês gostaram, né, da citação, cabe no seu trabalho, é interessante, procure o original, né, no caso aqui do Marx, vai lá, procura ver o que ele falou e cita já direto da obra do Marx, não do fulano que leu ele, é melhor. Aqui, outras observações importantes. Devem ser indicadas as supressões, interpolações, comentários, ênfase ou destaques do seguinte modo. Supressão é quando você não quer escrever, você gostou de um trecho, mas você não quer escrever ele todo. Então, você vai abrir, né, fazer esse cochetinho aqui, com esses 3 pontinhos, fechar o cochete e fazer a sua citação. Né, dá a entender que tinha uma parte lá que não cabia ali naquele momento, né, você não queria citar tudo. Interpolações, acréscimos ou comentários, da mesma forma. ênfase ou destaque, grifo, negrito ou itálico. Então, você gostou, vamos supor aqui, dessa citação aqui, em um sistema burguês desenvolvido, tananã. Só que tem um trecho aqui que você gostou, né? Vou colocar de amarelo aqui como se essa relação econômica estivesse em negrito ou em itálico. Isso não foi o autor que grifou, fui eu. Então, quando você for fazer a referência aqui, o que você precisa fazer? Você precisa especificar que esse grifo foi seu. Aí, geralmente, aqui no final, né, depois da página, você vai lá e coloca grifo nosso, né, para entender que não foi o autor que fez isso, foi você. Igual aqui, ó, por exemplo, eles deram esse exemplo. Para que não tenha lugar a produção de degenerados, né, continua a fala, e aí ele citou aqui, ó, o grifo nosso, depois da página.
Lembra que lá em cima eles falaram que quando a citação ela for uma citação oral, né, podendo ser de fonte escrita ou oral, como que você vai referenciar uma fonte oral, uma fonte que alguém falou para você, que você viu, né, ali? O que você vai fazer? Você vai escrever algum exemplo que eles colocaram. Tricard constatou que na bacia do Resende, no Vale do Paraíba, há indícios de conde de dejeção. Informação verbal. Você vai lá e escreve, né, entre parênteses, informação verbal. E aí depois, lá nas referências no final, você coloca de onde que você tirou essa informação verbal. Então essas são as citações. Lembrando que num texto, pessoal, principalmente vocês que já vão fazer aí o TCC, o que é o artigo, não copiem nada sem colocar referências, certo? Porque plágio é crime, lembrem-se muito disso, dá problema. Eu conheço professores da UEG que teve problema com plágio no doutorado, né? E eu estava na justiça, isso é muito sério, então não fiquem copiando. Leia, entenda, escreva com as suas palavras. Quero citar alguma coisa, cite, né? Pode ir lá copiar, mas como citação, referenciando bem bonitinho. E aqui as referências, as coisas que todo mundo fala, que chatice, né? Realmente, não é fácil de fazer as referências, mas elas são muito necessárias nos nossos trabalhos, senão vira aquela bagunça, né? Referência. Essa é talvez uma das partes do trabalho de maior dificuldade, uma vez que é cheia de detalhes aparentemente sem importância e diferentes para cada tipo de fonte de consulta. É parte essencial de qualquer trabalho científico e tem como finalidade fornecer um conjunto de informações precisas e minuciosas que permitem ao leitor identificar todas as ações, bibliográficas ou não, utilizadas para a elaboração da obra. Ela aparece após as considerações finais e antes dos possíveis anexos. Tem as mesmas medidas que os capítulos do trabalho. É isso daqui quando vocês forem fazer o artigo científico. Então, ela vai aparecer depois das considerações finais. E se no artigo de vocês tiver algum anexo, antes dos anexos. E ela vai ter o mesmo tamanho lá do texto, né, no decorrer do texto que vocês utilizaram. Tamanho 12, tamanho 10, fonte Times ou Arial. Os elementos das referências dividem-se em dois conjuntos: elementos essenciais, que é o autor, o título, o número da edição, impressão, que é o local, a editora, a data, e os elementos complementares, que é o compilador, o organizador, o tradutor, notas bibliográficas, que vai entrar número de páginas ou de volumes, ilustrações, dimensões, séries, notas especiais. A entrada de uma referência é feita sempre pelo nome do autor, ou quando este não é determinado, pelo título. A entrada é feita pelo último sobrenome do autor em caixa alta, letra maiúscula, seguindo de vírgula e dos pronomes e sobrenomes. Título em negrito, edição, local de publicação, editora e ano. Então, vocês falam, nossa, mas como eu vou lembrar disso tudo? Não precisa lembrar disso tudo, pessoal. Pega, por exemplo, um manual atualizado, igual esse da UEG que está atualizado. E na hora de fazer a sua citação, a sua referência, vai lá e olha, parte por parte. Como que é o nome do autor, o que eu ponho antes, o que eu ponho depois, né? Faz assim, porque decorar é muito difícil. Para cada coisa tem uma norma. Por exemplo, obras compostas por vários trabalhos de um organizador ou coordenador. Já vai ter uma norma diferente. Obra escrita por apenas um autor. Obra escrita por 2 e 3 autores. Obra com mais de 3 autores. Autor repetido na exposição da referência, sobrenome que indica parentesco. Que mais? Referência de um capítulo de livro quando o autor do capítulo é o autor do livro. Referência de um capítulo de livro quando o autor do capítulo não é o autor do livro. Então, assim, é muita coisa para vocês lembrarem. Não precisa, basta olhar. Eu tenho lá um livro do Eric Hobsbawm. Eu usei o livro todo no meu TCC ou eu usei um capítulo? Eu usei 2 capítulos? Não, eu usei um capítulo. Então, qual que é o tipo de referência que eu busco? Eu vou usar a referência de um capítulo de livro, né? Esse capítulo de livro, ele foi quem escreveu? O autor principal, né? O Eric Hobsbawm, foi outro? Não, foi o Eric Hobsbawm. Então, qual dessas referências que eu preciso seguir para elaborar a minha? Essa daqui, referência de um capítulo de livro, quando o autor do capítulo é o autor do livro. Então, você mesmo sabe qual a referência que você está buscando. E aí, basta você
né, é organizar da melhor forma possível, né, encontrar lá no texto, é uma referência online, onde que ela está publicada, que dia que você acessou. Eu vou até fazer um com vocês sobre essa parte do online, que eu acho mais tranquila, né, e é mais rápido, não, o vídeo fica muito longo. Mas está tudo aqui, pessoal, nesse material da UEG. Muito bem explicado, muito bem organizado. Não precisa de vocês ficarem aí perdidos, né, coçando a cabeça, esquentando a cabeça por causa disso. E para fazer os trabalhos de vocês, né, no decorrer das disciplinas, use isso daqui também, que é da mesma forma. Aí aqui tem as referências, né, que o pessoal da UEG utilizou para estar elaborando, tá vendo? Associação Brasileira de Normas Técnicas, todas as que eles utilizaram. Aí aqui, lá no final, é bem interessante que tem os anexos, os modelos de capa, que vocês podem utilizar para as capas dos trabalhos de vocês. E depois do artigo, tem tudo aqui, ó, Universidade Estadual de Goiás, Campus Sudeste, Unidade Universitária de Pires do Rio, licenciatura em História, nesse caso. O título, o nome, tudo certinho como vocês devem colocar. A folha de rosto. Então, basta vocês olharem aqui que vai ser sucesso. Bom, pessoal, então partindo para formatação, para vocês entenderem um pouquinho aí, né, conseguirem organizar os trabalhos de vocês. Primeira coisa, vamos organizar o documento, que nesse caso aqui é o documento do Word. Então, vamos lá em Layout. As margens, quais eram as margens? A superior 3, e a esquerda 3, a inferior 2 e a direita 2. O papel era o A4, né, e branco, então é o que eu falei pra vocês, já é automático, então é só dar o OK. Aqui no layout ainda tem esse espaçamento. O depois fica sempre 8, já é automático. Eu não gosto porque fica muito longe, sabe, o espaçamento entre um parágrafo, entre as linhas. Aí eu geralmente deixo ele, eu sempre deixo ele como 0. Aí depois a gente vai lá pra página inicial. Vamos para fonte. Eu sempre uso a Times New Roman, eu não gosto da Arial, acho ela muito grande. E tamanho 12. O texto, ele vai ser o que? Justificado. Os títulos geralmente são alinhados à esquerda, o EGPED alinhado à esquerda. O espaçamento entre linhas, 1,5. Então, essa é o básico da nossa formatação para a gente organizar. Então, eu peguei um artigo aqui da revista Mediação da própria UEG. Se vocês forem lá no site, eu não vou abrir ele aqui no navegador, porque quando eu vou no site da UEG, a revista ela não me dá a opção de abrir uma nova guia. Preciso baixar para o meu computador. Então, aqui, letramento digital, uso do YouTube para além da sala de aula. Esse é o título do artigo. Então, eu vou deixar ele aqui, ó, dessa forma, igual a UEG pede lá. Então, vou pegar aqui pra vocês, só pra gente ficar editando, alguma parte deste artigo. Vamos aqui, ó. E claro, pessoal, eu vou copiar porque é a título de explicação. Se eu fosse utilizar alguma parte desse texto que não fosse relacionado à explicação, que fosse para mim utilizar mesmo lá no meu material, né, no meu texto que eu estou escrevendo, eu iria referenciar ele. Aqui perdeu um pouquinho da formatação, né, mas a gente organiza. Então, aqui, esse é o texto, né, que eu escrevi, literalmente fui eu que escrevi esse texto. Primeira coisa que a gente pode fazer aqui? O parágrafo. Vamos ajeitar o parágrafo. Né? Lembrando que a gente já deixou tudo organizado em relação à formatação. Se na hora que você for copiar, por exemplo, uma das suas citações, alguma coisa do tipo, se você copiar e fugir da formatação, você arruma, não tem segredo. Então, aqui, o parágrafo. Ou eu posso vir aqui e puxar, tá vendo? Lá pro 2, arrasto essa setinha lá pro 2, que ele vai ficar com o parágrafo somente nas primeiras linhas do parágrafo. Eu não consigo porque eu puxo o texto inteiro, né? Arrasto o texto inteiro. Não tem problema, você vai clicar, né? Seleciona aí, clica com o botão direito, vai em parágrafo, em recuo você vem em especial, primeira linha, 2 centímetros. Vai ter o mesmo resultado, certo? Então, aqui,
Como já tem até algumas citações, vou mostrar para vocês, olha só. Em se tratando desta gama de recursos, tem essas chamadas tecnologias educativas, que segundo Carlos Gomes Júnior e Anderson Gonçalves, que até são professores de vocês, envolvem um conjunto de conhecimentos que podem ser utilizados na educação. E entre elas estão as tecnologias de informação e comunicação TICs. Como, por exemplo, olha só, eu citei o autor lá em cima, como eu falei de forma geral, eu apenas coloquei entre parênteses o título não, a data. Mas eu citei, a primeira vez que eu citei no texto, além de tudo, eu coloquei o nome quase completo dos autores. E coloquei a data. Aí, conforme eu vou escrevendo, vejam aí, eu vou colocar uma citação direta. Não foi, ó, o e-mail, abre aspas, então é importante, abre aspas, o e-mail, as redes sociais, o armazenamento e compartilhamento em nuvem, que tem a capacidade de transpor as barreiras geográficas e conectar alunos e professores, dananã. Terminei, fecho aspas. O que eu vou fazer? Vou abrir um parênteses e vou colocar a referência do artigo que eu utilizei. Então, aqui, nesse caso, eu utilizei um artigo do Gomes Júnior e do Gonçalves, né, que é do Carlos e do professor Anderson, professor Carlos e professor Anderson. O que eu fiz? Pus o nome deles, né? Isso tudo vai estar lá no texto que eu citei. Então, eu vou pôr Gomes Júnior, ponto e vírgula, porque são dois autores, Gonçalves, vírgula, o ano que eles publicaram esse texto, 2016, página 106, que é onde está inserido lá. Ah, Priscila, mas eu não entendi, mas como que eu faço quando eu quero fazer você referenciar aqui esse texto que você pegou, ok? Então, vamos lá. Vamos supor que isso daqui, né, é a citação direta. Vamos ver aqui. Esse daqui, além de tudo, vai ser direta e vai ser recuada. Vamos deixar ela sem a formatação. Bom, eu vou organizar primeiramente. Vou fazer o quê? Se é uma citação que eu quero colocar que é direta e recuada, porque ela, além de tudo, pessoal, é isso que esqueci de falar pra vocês antes. Tá vendo aqui nessa de cima? Vou colocar destacada. Ela tem 3 linhas. É uma citação direta com 3 linhas. Ok, ela ficar no meio do texto. Passou de 3 linhas, essa citação tem que vir recuada. Então, 3 linhas, até 3 linhas no meio do texto. Passou de 3 linhas, no recuo. Então, aqui, eu sei que ela é recuada porque tem 4 linhas aqui. Eu vou colocar ela fonte 10, segundo a norma. Espaçamento entre linhas simples, que é 1,0. Vou lá no layout e vou recuá-la 4 centímetros. Ou faz o que eu falei de antes, de arrastar. Então, essa é a minha citação. Organizei. O que falta nessa citação? Falta a referência, não é mesmo? De onde que eu tirei essa citação? Eu tirei aqui deste artigo. Quem escreveu esse artigo? A Priscila Nascimento Marcelino e a Nismária Alves Davi. Então, eu vou colocar Marcelino, que é o sobrenome, maiúsculo, Marcelino, ponto e vírgula, Davi, que é o nome da outra professora, né, da outra autora. Pronto, fiz isso. O que falta agora? Eu preciso saber o ano, não foi? Que esse artigo foi publicado. Quando que esse artigo foi publicado? Vou olhar lá na nota de rodapé do próprio artigo, que sempre tem. 2019. Então, eu vou vir aqui, vírgula, 2019, vírgula novamente, porque agora eu vou colocar a página. Em que página está inserido essa citação? Página 120. Então, eu vou lá e coloco página 120. Pronto, minha citação está terminada, ok? Outra coisa, uma citação indireta, que é aquela citação que eu vou colocar também no meio do texto, mas que eu não vou transcrevê-la. O que eu tenho que fazer? Você vai colocar normal, por exemplo, segundo Marcelino. Nesse caso aqui, já não coloco mais letra maiúscula, como eu fiz em cima, lembra? Então, segundo Marcelino. E
Davi. Qual que foi o ano de publicação? A gente viu, 2019. Que página que estaria essa citação que eu parafraseei o autor? Vamos supor que tá lá na página 120 também. Então, página 120 e vou escrever. Não preciso colocar aspas, não preciso recuar nem nada, né? Porque eu estou parafraseando, mas é interessante que eu coloque, esqueci o P, que eu coloque essa data e a página. Ou se eu não quiser colocar, vou falar de uma forma geral, posso colocar só assim também, 2016. Mas o mais indicado é dessa forma, certo? Então, essas são as mais básicas que tem. E como eu falei para vocês, tem aquela do APUD também, que é a citação de citação. Mas aquelas é só vocês olharem lá, né? Vocês vão pesquisar e fazer. Lembrando que, como eu disse na primeira parte do vídeo, não é muito indicado ficar colocando sempre citação, né? De citação. Bom, aqui então eu já fiz uma parte de um trabalho. O que eu poderia colocar aqui agora? Lá no TCC de vocês, nos trabalhos os professores nem exigem muito, mas no TCC é importante que vocês coloquem a página. Então, como que vocês vão fazer? Vai lá em número de página, vocês podem clicar assim, ó, aqui em cima no cabeçalho, e já vai aparecer lá do design. Vem aqui, número de página, segundo a norma, é no início da página, e aqui, no cantinho direito. Eles falam para colocar 2 centímetros, então você coloca 2 centímetros, número de página, nesse caso aqui, é o 1. Lá, quando vocês forem fazer a formatação do TCC de vocês, a capa, a contracapa lá, né, a folha de rosto, ela conta, mas ela não enumera. Então, vocês vão começar 0, 1, 2, mas elas vocês não vão colocar aqui como tá o 1. Vai ficar sem nada. Vocês vão começar a contar a partir da introdução, certo? E agora vamos para as referências. Como que a gente vai fazer a referência desse artigo? Lembrando que referência bibliográfica, como geralmente, antigamente utilizava, não se usa mais. E agora a gente só usa referência, porque quando fala referência bibliográfica, dá a impressão que só estava utilizando livro, artigo, mas muitos vão usar, às vezes, um programa de computador, um vídeo, né? Então, isso não entra em bibliografia, não é uma bibliografia. Então, por isso que é genérico, referência. Não precisa ficar colocando referência bibliográfica. Vamos fazer, seguindo aqui a norminha, ó, referência de artigos de revista. Então, a primeira coisa que eu preciso, o autor dos artigos. Eu vi aqui que foi a Marcelino, então vamos, Marcelino, Priscila Nascimento. Eu não vou escrever o nome, eu não gosto, então eu gosto de colocar assim, P-N, né, abrevio. Se você fizer isso em uma referência, tem que fazer em todas. Depois, Miss Mária, né, que é aqui, Davi, Miss Mária Alves. Qual que é o nome do artigo? A gente até copiou aqui, ó, letramento digital, uso do YouTube, para além da sala de aula. Então, já vamos colocar aqui. Ponto. Qual que é a outra regrinha? Título da revista. Qual que é o título da revista? Eu mostrei para vocês a revista Mediação. Então, vou escrever aqui, revista Mediação. Revista Mediação. Sem negrito. Revista Mediação. Depois, título do fascículo. Vírgula, né? Fascículo, no caso dessa revista, não tem. Mas tem o quê? Vamos olhar aqui. Local da publicação. Onde que foi publicado? Em Pires do Rio. Pires do Rio. Pode até colocar aqui. Goiás. Que mais?
local da aplicação, número do fascículo. Não tem o número do fascículo, mas tem o volume. Não tem? Deixa eu ver. Não, minto, tem sim, ó. Volume 14, número 2. Então, vamos colocar essas informações. Vírgula, volume 14, número 2. O que mais que nos pedem? Páginas inicial e final do artigo. Então, qual que é? Vamos voltar lá no artigo. Começa na página 119? 119 e vai até a página 133. Então, aqui, vírgula, página 119, 133. Depois, o que precisa? Mês e ano. Qual foram os meses? Aqui não especifica, vamos ver lá no corpo no rodapé do artigo. Nós temos aqui julho, dezembro, a gente até pode copiar. Não copiei antes porque dei bobeira, mas enfim, pode copiar essa parte quando está certinho na norma. Então, você vem aqui, vírgula, julho, dezembro de 2019. Então, é isso que a gente tem que fazer. Uma outra coisa que aqui no manual da UEG ele não traz, mas que é interessante colocar, é o disponível. Aonde, né, que site que está disponível esse artigo. Então, eu venho aqui e copio o link e vou escrever, tem uma forma correta. Disponível em... Vou colar o link. Acesso em... Hoje são dias 20 de maio, abreviado mesmo, e 2021. E tira esse hiperlink daqui, que coisa mais horrorosa que existe. Então, essa é a referência. Por que é interessante a gente colocar o link? Porque talvez, quando você fez a pesquisa, o site, o artigo estava lá, né, disponível para todo mundo ver. Mas, quando você entregou o seu artigo, quando você entregou o seu trabalho, e o professor foi olhar para conferir a referência, não estava mais. Então, o professor vai falar assim, da onde que ele tirou isso? Mas, e vai te questionar, mas você tendo aqui colocado o site, colocado o dia, né, que você acessou, já te respalda. Você pode falar pro professor, não, professor, no dia tal, esse site estava disponível, né, por isso que é importante colocar o acessado em, para saber, para o professor saber, para você saber o dia que você acessou, caso dê algum problema, certo? Então, essas são basicamente aí as referências. Como eu disse para vocês, tem referências demais, cada uma tem suas particularidades, mas não é difícil, basta vocês entenderem para qual referência vocês precisam fazer e seguir aqui o passo a passo, que é só sucesso. E claro, pessoal, quando vocês forem fazer as referências, deixa eu pegar aqui esse mesmo artigo, lembrem-se de colocá-las em ordem alfabética, tá? Coloca tudo em ordem alfabética. E aqui, ó, já mudou a regra. Na época que eu fiz esse artigo, a gente podia colocar, e a revista Mediação não exigia, a gente podia colocar as referências justificadas. Hoje em dia, não se usa mais elas justificadas, vocês têm que deixar elas alinhadas à esquerda. Fica feio, horrorosa, mas essa é a norma, até no manual da UEG tem lá.